Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Que vai falar primeiro sobre o sermão profético sobre a destruição do templo, do 1 ao 2. Do 3 até o 14 vai falar sobre o princípio das dores. Do 15 até o 28 vai falar sobre a grande tribulação. Do 29 até o 31 vai falar sobre a vinda de Jesus. E depois Jesus vai usar duas parábolas. De 32 ao 44, parábola da figueira. E do 45 ao 51, parábola do bom servo e do mau servo. Amém? Então, do 1 ao 2 aqui, sobre a destruição do templo, Jesus profetizou sobre isso, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ele já estava ressurreto, já tinha começado a igreja, e no ano 70 depois de Cristo aconteceu essa destruição. Amém? E depois aqui a gente vai para os princípios das dores. E o primeiro ponto aqui é o versículo 4: vedes que ninguém vos engane, porque infelizmente muitas pessoas querem nos enganar, mas ele deixou indícios claros do que seria esse princípio. Muitos virão no meu nome falando que eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Certamente ouvi falar de guerras, rumores de guerras. Não assuste, porque é necessário que assim aconteça. Guerra já aconteceu, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Princípios de guerra já aconteceu, a Guerra Fria. Todos os princípios das dores já aconteceram. Ou melhor, quase todos, só faltou um. E aqui, 7, levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos, tudo isso é o princípio das dores. E você já sabe que já aconteceu, e quando acontecer não fique escandalizado, tá bom? Porque está escrito, é para se cumprir a palavra do Senhor. Sereis atribulados, vos matarão, serei odiado por todas as nações por causa do meu nome. Isso já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Muitos vão te escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Isso está acontecendo. Isso aconteceu e está acontecendo. Muitos falsos mestres enganarão a muitos. Isso já aconteceu, mas esse tempo que a gente está vivendo, para mim, é o que mais está acontecendo. Quanto mais a gente olha, ainda mais agora na rede social, a gente vê muitos falsos profetas. O amor se esfriaria, o amor a Deus se esfriaria, mas a gente tem uma promessa que quem perseverar até o fim será salvo. E essa daqui, verso 14, que não aconteceu. Por isso que não começou, no meu ponto de vista, né, a grande tribulação e a volta de Cristo posteriormente. Tem gente, tem 3 linhas teológicas. Eu não sou a favor de nenhuma, porque eu nunca estudei nenhuma a fundo. Então, por isso que eu não falo nada. Algumas pessoas me perguntam: Jean, você é calvinista, você é arminiano? Eu não sou nada, porque primeiro que eu sou de Cristo, e segundo que eu nunca estudei que a fundo que os caras falavam. Eu sei muito razoavelmente, mas eu não estudei a fundo. E a questão escatológica é a mesma coisa. Eu não estudei a fundo nada de escatologia, então eu não posso falar que eu sou pré, que eu sou pós ou que eu sou do meio. O que acontece? Tem 3 teorias. Uma teoria, que é a pré, é que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Existe outra teoria, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, com 3 anos e meio. Porque depois de 3 anos e meio vai começar a grande tribulação. E tem uma teoria que a igreja vai ser arrebatada só no final mesmo, dos 7 anos de tribulação, que Jesus vai voltar. Não sei qual que está certo, nunca estudei sobre isso.
toda a humildade do mundo, tá bom? Tô falando o que eu sei aqui por alto, mas eu não tenho nada formado. Eu sei que Jesus vai voltar e que a gente vai subir. Não sei quando, se vai ser antes, depois, durante, a gente vai ir. Amém, meu irmão? Então, o verso 14 é o único para mim que não começou ainda. Talvez para antes de começar, quando cumprir o verso 14, antes de começar você vai subir, no meio do que começar você vai subir e depois que acabar você vai subir. Mas isso não aconteceu isso. No verso 14, e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para testemunhar as nações. Então, virá o fim. Nações aqui, meu irmão, significa etnia. Então, para Jesus voltar, todas as etnias têm que ser pregado o evangelho. E existe muitas etnias que é inalcançável, que não foram inalcançadas ainda. Então, não virá o fim. Eu creio que a gente está no... a gente já está há muito tempo no princípio das dores, né? Mas por muitas coisas, eu creio que está vindo esse fim mesmo. Mas só vai vir um fim quando o evangelho do reino será pregado. Então você que ama Cristo, que ama Jesus e quer que ele volte, você tem que pregar o evangelho para ele voltar mais rápido. Amém? E etnias aqui não é nações em si. Existem muitas nações no mundo, eu não sei quantas, mais de 100 com certeza. E dentro dessas nações existem milhares de etnias. Porque etnias significa um grupo com um estilo de linguagem, com estilo de vivência, com estilo de roupa. Igual no Brasil existem milhares de etnias. Um exemplo para vocês entenderem: os skatistas são uma etnia, os médicos são uma etnia, os jogadores de futebol são uma etnia. Por quê? Eles falam de um jeito, eles se vestem de um jeito, eles vivem de um jeito. Tudo é uma etnia. Então todas as etnias têm que ser alcançadas. Amém? Aí aqui perto do verso 15 vai falar sobre a grande tribulação. Faz um link com Daniel, que é um livro muito escatológico. Aí tá falando de quando acontecer mesmo. Quem estiver no campo não volte para trás. Ai das grávidas. Orai pelas vossas fugas e tal e tal. E o tempo na grande tribulação será abreviado. Senão ninguém seria salvo e tal. E quando alguém disser aqui o Cristo, aqui ou lá, não acreditar, e tá nos alertando, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então isso é complicado, que é enganar até a gente que já é salvo. Então Jesus traz isso para nos alertar. E ele fala que ele vem como um relâmpago. Então não tem que as pessoas falem: Jesus está voltando, Jesus vai vir. Sai fora quando alguém fala negócio de data. Se nem Jesus aqui nessa terra sabia, hoje ele sabe que ele está à direita de Deus Pai, mas ele não sabia nem a hora, nem o dia, só o Pai. Como que eu e você, a gente vai saber, meu irmão? Então não acredite em quem fala, não. Porque é tudo balela. Amém? Então vamos lá. Do verso 29 ao 31 vai falar sobre a vinda depois da grande tribulação, né? O sol se escurecerá, a lua dará claridade, as estrelas, o firmamento e tal. E aparecerá no sinal o Filho do Homem. Todos os povos e terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens de glória e poder. Enviará seus anjos com som de trombeta, os quais reunirão os escolhidos, os quais quatro ventos. Então é isso, essa gloriosa vinda de Cristo, que vai ser o maior evento da história do mundo. Em nome de Jesus a gente vai estar ao lado dele. Glória a Deus. E a parábola agora da figueira, sobre vigilância, que essa parábola nos fala, né, meu irmão? Fala que ele está deixando para a gente aviso claro. Do 32 e do 34 fala aqui: pois quando na figueira os seus ramos brotam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, meu irmão, quando acontecer as coisas do princípio das dores, a gente sabe que já está acontecendo. Quando acontecer as coisas da grande tribulação, a gente já sabe que já está na tribulação, entendeu? Nada é encoberto, tudo Jesus está trazendo para a gente. Amém? E isso não vai passar, vai acontecer. E o 36, igual eu falei, nem ele sabia a hora, só o Pai. Então não queira saber, não queira prever.
sai de pessoas que prevê. Eu creio que eu creio nas visões, eu creio que Jesus e o Espírito Santo pode falar, a gente não pode limitar o poder deles, mas lembrando, sempre conforme as Escrituras. Então, se ele não deixou registrado pra gente, por que ele hoje falaria com a gente, igual muitos falsos profetas dizem que teve um encontro com Jesus e ele falou o dia e a hora? É meio isso ilógico, né? Então, vamos esperar, saber que vai vir, mas a gente não sabe o dia, não sabe nem a hora. Porque será inesperada. Ele comparou com o dia de Noé. Noé avisou, construiu a arca por anos, avisou. O dilúvio chegou de uma hora para outra. A galera comia, bebia, casavam, e Noé entrou na arca e acabou. E vai ser assim: as pessoas comem, bebem, casam, riem da nossa cara quando a gente fala, mas quando acontecer, já era. Quando ele voltar, já era. Como ele falou aqui no verso 40, né? Estará 2 no campo, 1 será tomado. 2 pessoas trabalhando, 1 será tomada. Porque 42, vigiai. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. Como um ladrão, ele usa o exemplo ali. Então, meu irmão, a gente que nasceu de novo, que faz a obra, a gente não tem que estar preocupado com que dia vai vir, não, porque a gente está preparado. Se vir hoje, a gente está preparado. Se vir amanhã, a gente está preparado. Se tivesse vindo ontem, a gente está preparado. Tem muitas pessoas que falam: nossa Deus, olha o que aconteceu, a pandemia, Jesus está vindo. Mas e se ele viesse antes da pandemia? Você não estava preparado, não? A gente tem que estar preparado todos os dias para a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? E aqui, para finalizar, o verso 45 ao 51 vai falar sobre 2 servos: o servo bom e o servo mau. Aqui fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor confiou seus conservos para o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará fazendo. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas aquele servo que, sendo mau, dizer consigo: meu Senhor, demora-te, e passa e escapa os companheiros, come e bebe, virá o Senhor aquele servo em dia que não espera, em uma hora que não sabe, castigará, lançando a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, existe um servo fiel, prudente, que tudo que o Senhor confiou, ele executou, e tem um servo infiel, que mesmo Deus confiando as coisas, ele viveu de maneira de prazeres da própria carne. Então, Deus nos confiou habilidades, confiou dinheiro, ele nos confiou tudo, e por um fim. A sua habilidade, meu irmão, não é para você guardar para você, não, é para o mundo. Os seus bens, meu irmão, não é para você propriamente guardar para você, e sim para você partilhar. Eu não estou falando aqui para você vender sua casa e dar o dinheiro para todos os povos, não estou falando isso não, mas você pode abrir sua casa para receber alguém, para amar alguém, para cuidar de alguém, entendeu? Seu carro é para servir as pessoas. Seu dinheiro é para servir as pessoas do reino de Deus. É isso que a palavra está falando, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. E Deus abençoe sua vida. Eu te espero amanhã no Café com a Palavra.